Então, mais um podcast Jesus Puro e Simples começando, pessoal. Podcast esse destinado a que vocês e eu aprendamos mais sobre Jesus Cristo. Podcast também, como eu já havia dito em outros episódios, sem denominação cristã, denominação religiosa, né? Porém, um podcast cristão. Então, hoje estamos no terceiro episódio da nossa série sobre o Novo Testamento. No primeiro, a gente falou sobre os evangelhos. No segundo, passamos ali pelo livro de Atos e falamos sobre as cartas paulinas, né? E hoje estamos aqui para falar sobre as cartas gerais com o padre Rodrigo Henrique. Tudo bom, padre? Graças a Deus, tudo na paz, e eu quero desejar para você e para todos aqueles que estão acompanhando esse podcast muita paz e muitas bênçãos, que isso é fundamental na nossa vida. Isso aí. Então estamos aqui com o propósito de que seja um programa, como falei, né, sem denominação, e tive o grande prazer de conseguir trazer uma convidada de cada denominação, né? O primeiro foi um pastor batista, o segundo um pastor assembleiano, agora nosso querido padre Rodrigo, e um quarto episódio, um pastor presbiteriano. Eu não disse da outra vez, a sequência dos episódios, que a gente ainda pode conversar um pouquinho sobre as próximos passos do programa, né? Que a gente tem vontade de fazer sobre a saúde do cristão, né? Trazendo algum psicólogo para a gente conversar sobre essas questões, abordagens, até onde vai a ética do profissional, para conversar sobre situações onde possa haver conversas religiosas, né, ou cristãs, de espiritualidade dentro de uma consulta, ou mesmo nutricionistas, ou algum médico que possa abordar algumas outras situações que a gente possa querer saber sobre a nossa saúde, né? E também a gente, além dessa questão dos próximos episódios serem, né, sobre essa saúde do cristão, também a gente está pensando em fazer outra sequência, vindo logo após, que é como ler o Antigo Testamento, onde a gente vai abordar situações assim diferentes de como é o Novo Testamento, né? Para quem não está muito habituado, a gente no Antigo Testamento lê muita coisa, e o povo partiu para lá, e o povo partiu para cá, e o povo construiu altares, e o povo adorou outros deuses. Como que a gente lê isso? Como que a gente entende essas coisas e traz isso para o nosso dia atual, né? Que não é a mesma abordagem ali do Novo Testamento. Mas voltando aqui ao episódio de hoje, né? Nós vamos falar sobre as cartas gerais. Isso aí. Como o padre falou comigo numa outra oportunidade, as cartas católicas, né? Que a princípio eu não tinha entendido muito bem o termo, mas vamos abordar isso. Isso aí. Na verdade, o pastor Fábio até fez uma referência, né? Que o termo católico significa universal. Exato. E aí, como as cartas paulinas, elas são fundamentalmente dirigidas a comunidades específicas, já as cartas católicas, elas têm um cunho mais generalizado, né? Uhum. Não uma coisa tão específica, mas dirige-se, diríamos assim, a várias comunidades e aos cristãos de maneira geral. Por isso que a denominação cartas gerais ou católicas, né? Exato. Então, assim, para começar, né? Aliás, antes de começar, as pessoas sempre que agora estão me abordando, né? Falando, Felipe e tal, por que você não conversa com o entrevistado sobre uma particularidadezinha deles, né, para descobrir mais sobre quem está falando. Então, padre, o senhor pode dizer assim brevemente como foi seu chamado, né? Pois isso é bom. Aqui em Bom Quantos Jesus... anos? No outro episódio, outras pessoas comentaram também comigo sobre essa questão que eu falei de que agora nós teríamos 3 gigantes aqui, né? E a referência veio que, assim, 25 anos ou mais de sacerdócio ou de ministério pastoral, né? É uma vida. Então, eu falei, todo mundo que vier aqui que tiver 25 anos ou mais, nós vamos chamar aqui de gigante. Então, você já está nos seus 31 ou 32? Porque... 32, fundamentalmente 32, né? Na verdade, hoje é dia 5, né? Uhum. Mas amanhã, dia 6, com a graça de Deus, completarei 32 anos de ministério sacerdotal. Né? Então, para eu ser gigante, só se for mesmo na idade. Nada, isso, é uma modéstia aí. Mas me diga, como foi seu chamado lá? Pois é,
Aqui em Bom Jesus, até muitas pessoas já sabem, né? Porque eu, na verdade, assim, sou de Campos, né? Minha formação religiosa foi fundamentalmente na escola, eu aprendi religião na escola. E a partir desses conhecimentos da fé cristã, eu fui conseguindo perceber, né, assim, o quanto é essencial a nossa vida espiritual e os valores da nossa fé. Uma passagem da palavra de Deus que muito me toca é aquela em que Jesus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, né? Então, o essencial realmente é invisível aos olhos. E eu, com esses estudos, assim, com conhecimento um pouco da fé cristã, da doutrina católica, da palavra de Deus, fui me interessando cada vez mais. Mas acontece que a vida cristã, ela não tem nada a ver com egoísmo, né? Pelo contrário, a vida cristã tem tudo a ver com partilha, com solidariedade, fraternidade. Então, você não pensa somente em si, você pensa nos outros. Há uma passagem em que Paulo diz assim: trabalhar com temor e tremor pela vossa salvação. O cristão não trabalha só pela sua, mas também pela salvação de todos, né? Por isso que eu me dispus a colocar minha vida a serviço do reino de Deus, né? E quando Pedro perguntou lá para Jesus: o que nós vamos ganhar se deixarmos tudo para te seguir? Jesus disse: nessa vida, o que vocês deixarem, receberão o cêntuplo, com perseguições, mas ainda a vida eterna. É nessa vida eterna que nós estamos de olho, né? Porque a pátria definitiva não é aqui, a pátria definitiva é o céu. Então vale a pena viver por aquilo que vale a pena morrer. Vale a pena viver por Cristo, porque também vale a pena morrer por Ele. Com certeza. E aqui a gente vai tentar aprender mais aqui. Tentar não, nós vamos conseguir aprender mais com você aí. Então vamos lá. Partindo lá para o tema do episódio, né? São as cartas gerais, né, ou católicas. Nós temos 4 autores diferentes. Sim. Porém, são 7 cartas, né? Sim. Um desses autores, João, escreve 3 cartas. Pedro, 2. E aí Tiago e Judas com as suas cartas, né? Sim. Então, João, Pedro e o Tiago, eu já imagino aqui quem sejam, né? Exato. Que são bem citados ali Exato. nos evangelhos, né? Como os apóstolos de Cristo. Exato. Mas quem é esse Judas aí? Espero que não seja os Iscariotes, né? Porque, certamente não. Senão ele estaria plantando alguma coisa. Até porque esse Judas, quando é referido, há o cuidado de se dizer não o Iscariotes, né? E na verdade, assim, esse autor da carta de Judas é um autor, de certo modo, controvertido. Assim, há pessoas, né, há autores que entendem que ele não possa ser identificado propriamente com Judas Tadeu, né? A grande aceitação em geral é que esse Judas seja aquele mencionado como um irmão do Senhor, né? Que é citado nos evangelhos, né? Quando diz: não estão aí seus irmãos entre nós, aí são citados Tiago, José, Judas e Simão, né? Então seria esse chamado irmão do Senhor. Mas é um tema realmente controvertido, mas a grande probabilidade é que seja esse mencionado. Sim, a gente até chegou a conversar, né, que essa autoria das cartas chegou a ser questionada por um momento, assim, abordadas, né? Até mesmo das cartas escritas ali, João, Pedro. Você tem essa... Como que foi esse debate? Se foi um debate já vencido? Como que foi? É que, na verdade, assim, tradicionalmente, né, você tem esses autores. Mas depois, com uma leitura mais crítica, um estudo mais crítico da Sagrada Escritura, muitas dúvidas vão surgindo, muitas questões vão acontecendo, né? Então, você hoje tem todos esses livros do Novo Testamento, né, tranquilamente aceitos. Mas nem sempre houve essa facilidade, essa aceitação não foi assim tão de imediata, não é? Porque, por exemplo, nós estamos falando de Judas, há um versículo no qual ele fala de tal modo que não parece incluir-se dentro do grupo dos apóstolos, por exemplo, né? Então, alguns dizem: esse Judas é o irmão do Senhor. Outros, diríamos assim, identificam esse Judas, irmão do Senhor, como se fosse o Judas Tadeu. Outros não. Outros simplesmente dizem: é um autor desconhecido. É um judeu cristão, né?
versado na língua grega, mas não podemos identificar exatamente. A carta de Tiago também não foi aceita assim logo de imediato, né? Por quê? Talvez porque ela, a princípio, parecesse contradizer, né, os escritos de Paulo, sobretudo na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas e assim por diante. Então, houve assim questionamentos, há uma certa controvérsia, né? Mas enquanto não se tenha, digamos assim, fundamentos sólidos para desdizer esses autores, nós o aceitamos como os autores. Que elas estão no cânon da igreja. Exatamente. E tudo, isso não resta dúvida. Inclusive, seja na Bíblia protestante, seja na Bíblia católica. Exatamente. Então, assim, quanto ao cânon, acho que ninguém questiona. Exato. Mas a autoria, né? Se realmente o autor ali foi ou não aí uma pessoa. Exatamente. Aí a questão, Tiago, é a seguinte, Tiago, Felipe. A questão é que, realmente, o que importa é a canonicidade, né? Isso. É que o texto tenha sido considerado sagrado, não é? Nesse caso, não importa tanto a assinatura, importa o conteúdo, né? Diferentemente do cheque, né? O cheque, quem paga é quem assina, né? Aí, nesse caso, não. Nesse caso, o importante é o conteúdo. Quem escreveu fica, na verdade, assim, em segundo plano, né? Existe a questão do pseudônimo, né? Na antiguidade havia muito isso, em que um discípulo de um determinado mestre de relevância, que ele fazia? Ele escrevia algo seguindo as diretrizes ou a mentalidade do seu mestre e depois dava a obra o nome do seu mestre, né? Entendi. Assinava como se fosse o mestre. Isso não era, diríamos assim, nenhuma enganação ou ultrapassaria. Era uma coisa natural para dar credibilidade ao seu escrito. Certo. Mas havia fidelidade àquele a quem se atribuía a essa autoria do texto. Entendi. Então, assim, você já comentou no começo, né, que as cartas católicas, no caso, né, por não terem tido uma igreja ou uma cidade, uma comunidade específica para onde foi escrita. Mas nas introduções eles falam algumas das cartas, falam sobre algumas. Teve, assim, não especificamente, mas diferente de Paulo, onde foi para as comunidades, tiveram algum endereço, assim, para alguns? No início dessas cartas, nós percebemos o endereçamento aí, né? Por exemplo, Tiago, ele se dirige aos judeus, né? Aos cristãos da dispersão, né? Ou seja, após a queda de Jerusalém em 70, os judeus, eles se espalham, né? E, consequentemente, os cristãos, né? Também convertidos, eles vão em direção a lugares os mais diversos, né? Certo. Então, quando se fala das 12 tribos da dispersão, na verdade, ele quer se referir à totalidade do novo povo de Deus, que é agora a igreja, né? Que são os cristãos. Pedro também faz uma referência a algumas regiões ali, né? Nas imediações do Mediterrâneo. E assim por diante, né? A exceção que nós temos é a segunda carta de João, né? E também uma outra que se dirige a Gaio, né? Então, uma carta se dirige a essa comunidade eleita, a qual o apóstolo em breve queria fazer uma visita, certo. E a outra carta, né, dirige-se a Gaio. A terceira carta de João dirige-se a Gaio. Né? Então, eu até anotei nesse sentido aqui, exatamente, a segunda e a terceira de João fazem exceção porque tem uma especificidade assim, e nós não sabemos exatamente que comunidade é esta a qual se dirige a segunda carta, e também não sabemos quem é esse Gaio, né? Que seria certamente um líder da comunidade cristã. Sim, mas que serve para todo mundo, né? Exatamente. Assim como as endereçadas de Paulo, né? Endereçadas às Na verdade, né, trazendo para a atualidade, a palavra de Deus sempre é muito rica, viva, eficaz, muito presente e atual na nossa vida, né? Sim. Então ela sempre pode ser aplicada à nossa vida e à nossa história. Com certeza.
Inclusive um outro tema aí que outras pessoas me perguntaram, coitado, teve uma pessoa que eu encontrei que falou assim, coitado que Deus nunca falou com você. Então no antigo episódio, no episódio anterior eu comentei, não, eu tenho 40 anos, mas Deus nunca falou assim comigo, Sim. não. Mas fala através da Sagrada Escritura, né? Então, exatamente. Se eu tenho que tomar uma decisão, todo o ensinamento, todo o conhecimento que me trouxe, que eu resgatei da Bíblia, né, é o que me faz tomar aquela decisão com prudência e tal. Exatamente. Né? Eu gostei muito do posicionamento do pastor Fábio, e certa vez um outro Fábio, que é o padre Fábio de Mello, o cantor, ele também disse uma coisa que para mim foi significativa. Ele disse o seguinte: bom senso também é sinal da vontade de Deus. Isso. Então, através do bom senso, você também é capaz de descobrir a vontade de Deus para sua vida. Exatamente. Aí, continuando, Paulo, ele no período em que ele escreve as cartas, ele já estava ali num grande escalão dos judeus, né, da época, letrado, né, pessoa importante, né? Já os apóstolos, no caso aí Judas, que a gente fica meio essa coisa de quem é, qual não é, né? Sim. Os outros apóstolos eram de origem muito humilde. Sim, exatamente. Consegue-se perceber, assim, eu li, mas não consigo não, mas dá para perceber uma diferença entre uma pessoa que nesse período era uma pessoa letrada como Paulo, e o cunho ali, a forma de se escrever dos outros apóstolos, essa diferença? Eu penso o seguinte: os escritos paulinos, eles são, na verdade, assim, muito abrangentes, né? São muito amplos. Haja vista que as epístolas são muitas, né? Sim. Atribuídas a Paulo. Além disso, há muita profundidade também, né? Naquilo que ele fala, né? Naquilo que ele diz. E ele versa dos mais diversos temas, né? Da teologia, cristologia, assim por diante. E quando nós partimos para as cartas católicas ou gerais, nós percebemos que há uma diminuição nesse sentido, né? E, obviamente, como você disse, né? Um pescador, etc., talvez não fosse tão letrado para isso como Paulo, época. Não é Sim. isso? Mas certamente ele se servia de secretários, né, de escritores, etc., de pessoas que poderiam dar, né, assim, um tom, né, mais elevado àqueles escritos. Sim, eu até cheguei a ler, pesquisando, né, que essa questão da autoria também entrava nessa divergência. Assim, será que foi ele mesmo que escreveu? Justamente por causa dessa questão da forma que se escreveu. Porque toda a questão letrada sendo que não era a instrução da pessoa. Exatamente, né? Mas aí você tem toda a questão de quê? De conteúdo, questão de estilo, de vocabulário. Isso, né? Não é como hoje, que você mesmo vai escrever. Hoje a gente, vou escrever um livro, alguém, né? Vai escrever um livro. Aquela pessoa ali escreve, ou até tem um revisor e tal. Mas a maior parte da escrita vem da própria pessoa ali no computador, né? Escrevendo. Na época, eu até no primeiro episódio até comentei uma frase que o pastor Leandro até gostou muito, que assim, a Bíblia ela foi escrita por nossa causa, mas não para nós. Sim. Então, assim, o contexto onde se escrevia naquela época era diferente, Exatamente. né? Papel era muito difícil. Exato. O Leandro até veio a comentar... A escrita era uma coisa rara, na verdade. Isso. Haja vista que Jesus nem mandou escrever nada, né? Ele disse, ide e pregai. Né? É isso mesmo. Então, assim, já entrando mais para a parte das cartas, do conteúdo das cartas agora, né? Vamos abordar primeiro a carta de Tiago. Sim. Que é uma carta aqui que tem uma... Assim, óbvio, apesar do programa não ser um programa com uma denominação específica, né? A gente ouve um convidado de uma denominação e ele vai passar a visão teológica dele da questão. Sim. Então, assim, a gente chegou a abordar um pouquinho no episódio anterior, né? Sobre a questão de fé e obras, mas a carta de Tiago é uma das cartas que mostra isso com maior ênfase, né? ênfase. Exatamente. Uma vez até que eu já li que durante a Reforma Protestante o Lutero até cogitou removê-la do cânon, né? Uma vez durante a Reforma
achando que pudesse haver esse conflito entre as obras e a fé, e a salvação pela fé em Cristo, né? E aí depois não, corrigiu-se, né? E viu, a própria Reforma Protestante viu que não havia esse conflito. Mas como que o senhor vê isso? Senhor, você pode... Como quiser. Tá bom, então. Então isso como aí que você realmente vê é um isso? assunto bem interessante. A princípio parece bastante complexo, mas não é tão complexo assim, né? Tiago, ele é muito pragmático, né? Eu gosto de ler o texto de Tiago, porque não tem muitos rodeios, ele é muito direto, muito claro, né? Muito objetivo. E ele, na verdade, ele procura mostrar que a verdadeira sabedoria é quando você conjuga o pensamento e a ação, né? A fé e as obras, né? E quando ele fala, por acaso a fé de quem não tem obras poderá salvá-lo, né? Ele coloca essa questão, mas acontece o seguinte, são momentos distintos que eles estão abordando. Tiago, ele aborda a vida cristã, a fé cristã, já diríamos assim, no seu desenrolar, né? Paulo, quando fala da justificação pela fé, ele fala da entrada na vida da graça de Deus, né? Então, diríamos assim, de uma maneira simples, quem nos oferece a salvação? O próprio Deus. De quem é a iniciativa? Dele mesmo. Qual o nosso mérito? Nenhum. Não é porque merecemos. A obra da graça de Deus, como o nome diz, é de graça. É uma obra gratuita da iniciativa amorosa de Deus. Então, mérito nenhum o homem tem nessa obra de redenção e de salvação. Ela nos é dada, ela nos é oferecida. E tudo isso é graça. Não há mérito, não há obra humana que faça merecer essa redenção. Mais uma vez recebida pela fé e, consequentemente, pela conversão, como é que se persevera na vida da graça? Manifestando boas obras. Exato. Obras que sejam expressão da nossa fé. Na verdade, é praticamente impossível você ter a fé cristã e não manifestá-la na sua própria vida. Por isso que Tiago vai dizer, mostra-me tua fé sem obras, eu mostrar-te a minha fé pelas minhas obras. Porque a verdadeira fé não é aquela intimista ou apenas teórica. A verdadeira fé é aquela que se aplica na vida. Sim. Não é à toa que o próprio Jesus também nos diz o seguinte, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente quem fizer a vontade do Pai que está no céu. Então, resumindo, Paulo está falando da entrada na vida da graça. Sim. E já Tiago está falando da perseverança nesta vida nova, sob a ação da graça de Deus, tendo em vista a felicidade eterna que já começa aqui e agora. Tá. Poxa, isso aí foi para desestabilizar aqui o host, né? Que não é o meu caso. Porque foi muito bem explicada essa parte aí. Que bom. De Porque forma que... isso traz, né, assim, tantos debates, etc. E é bom quando há esse discernimento e esclarecimento. No episódio anterior eu cheguei a comentar que assim, eu não acredito que ninguém, denominação cristã nenhuma, coloque obra acima de fé. Lógico que não. O que difere, às vezes, é uma abordagem ou outra a mais assim, a ênfase que se dá. Por exemplo, nessa questão de Tiago e Paulo, né? A abordagem que eles dão. Nenhum deles coloca as obras acima da fé. Só a abordagem que eles têm, exatamente, né? Como você falou, após a conversão. Exatamente, né? São pontos de vista diferentes, né? E, no final das contas, nós podemos sempre dizer o seguinte, em nossa vida, tudo é graça, tudo. Até o bem que fazemos é obra da graça de Deus em nós. Sim. Tem um autor, C.S. Lewis, você falou, agora eu lembrei, né? Esses pitacos aqui eu gosto de dar, né? Quando me vem à cabeça. Um autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, que inclusive ajuda a dar nome ao episódio, né? Que ele tem um livro... O episódio não, o programa. Sim. Que ele tem um livro muito bom que chama O Cristianismo Puro e Simples. Não sei se você já teve oportunidade. Ele pega desde o ateísmo e vai até todo o processo, né?
de conversão e análise da fé cristã até a salvação. Sim. É muito bom esse livro. E aí eu cunhei do livro ali o nome do programa. Mas aí ele fala que nós não somos... não é nossa função, não é através de nós que as pessoas conhecem a Cristo. Nós somos simplesmente como um jardim de inverno. Sim. Jardim de inverno é assim, todo de vidro, né? A luz atravessa ele para ir alcançar as flores e ali fazer tudo florescer, né? Então o máximo que a gente pode fazer é deixar essa luz atravessar pela gente, exatamente, né? Isso aí. Exatamente. Então, não vem da gente a conversão de ninguém ou conhecimento para nada, né? Isso aí me faz pensar muito nessa ideia fundamental da evangelização, onde o protagonista é o Espírito Santo. Isso. Não é? Ou seja, existe o mensageiro, existe o destinatário da mensagem, mas quem realiza o processo de conversão e de evangelização é o Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, não existe missão. Sem a ação do Espírito Santo, não existe verdadeira evangelização. Com certeza. Então vamos lá pulando agora para as cartas de Pedro, né? Existe uma diferença bem grande aí nas duas, eu vejo pelo menos, né? Sim. Quando eu começo a ver que uma, a primeira, eu acho, não sei se proposital ou não, ele fala muito não, vamos ter esperança, lutem e tal, confiem e assim vai, né? Dando a gente uma esperança ali da missão cristã e do evangelho, né? E depois na segunda já tem uma abordagem mais de sofrimento e tal. Sofrerei perseguição, sofrerei com o evangelho e tudo. Então como que você vê os escritos de Pedro, assim, os ensinamentos dele, se tem essa diferença mesmo? Assim? Pois é porque, na verdade, essa autoria da segunda de Pedro, ela é também bem questionada, porque a segunda carta de Pedro, ela está muito relacionada ao texto de Judas. Então é como se houvesse ali uma ampliação e aperfeiçoamento dessa carta, né, de Judas. Então essa segunda de Pedro, ela é bem próxima do tema, do conteúdo dessa carta de Judas. E há exatamente aí, né, cristãos, tanto de origem pagã quanto de origem judaica, que estão vivendo perseguições diversas, inclusive de pessoas que apostataram, né, da fé cristã e assumiram posturas radicalmente pagãs, né? E isso trouxe grande conflito, né, no meio cristão, muitas perseguições, muitas dificuldades. E aí, diante de toda essa perseguição, Pedro os encoraja para que valorize a dignidade da vocação cristã, para que saibam unir os próprios sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. Isso. E saibam com serenidade e respeito, né, dar as razões, os fundamentos da própria fé e também a perspectiva de vida eterna e da segunda vinda de Cristo, né, diríamos assim. Então, Pedro, né, na verdade aqui toquei algumas coisas da primeira carta, da segunda carta, mas ele traz muito essa perspectiva, né, de perseverança na fé para que se tenha em vista a vida eterna e também a segunda vinda de Cristo. Certo. Então, eu acho que você já respondeu uma das perguntas, próxima pergunta que eu iria fazer, que é assim, como que a gente encoraja o cristão hoje? A gente não, né? Você no papel de pastor, de líder, né? Sim. Como padre, de pastorear suas ovelhas, né? Como que você encoraja o cristão hoje em meio a tanta maldade que esse mundo apresenta, ou não só maldade, distorção realmente do que é bom e do que é divino, do que é da vida cristã mesmo. Como você nós precisamos ser muito realistas, né? Precisamos sempre ter o pé no chão, porque Jesus nunca nos iludiu, na verdade. Ele diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Portanto, ser cristão é ser um outro Cristo, né? Você está configurado a Cristo. E assim como Cristo sofreu, nós também passamos por diversas dificuldades, sofrimentos, perseguições, etc, etc. Mas é preciso, como eu disse há pouco, saber dar as razões da nossa esperança e também, consequentemente, as razões da nossa fé, visto que o que sustenta a esperança é exatamente a fé. Então é preciso que nós tenhamos uma fé
autêntica e madura, não apenas emocional e nem, diríamos assim, fideísta, apenas a fé pela fé, mas uma fé que tenha também uma consistência, diríamos até intelectual, né? De fundamentos, de bases sólidas, né? No nosso raciocínio. Por que eu digo isso? Porque a fé precisa ser também um ato da inteligência, um ato da razão. Então, é preciso que eu saiba em quem eu creio, no que creio e por que é que eu creio. Então, eu preciso saber das razões da minha fé. Porque se eu for simplesmente na onda do mundo ou pelos sentimentalismos, eu vou estar sempre muito vulnerável. Então, eu preciso ter clareza de que em quem eu creio, no que é que creio e por que é que eu creio. Exato. E também olhar sempre para o fim. Há um pensamento que diz o seguinte: em tudo que fizeres, olha para o fim. Porque assim é na nossa vida comum, também é a nossa vida espiritual. Se nós queremos alcançar um grande objetivo, nós temos que estar prontos para a luta, para os desafios, para as dificuldades, para as tribulações. Mas se nós olharmos para o fim, nós teremos uma motivação proporcional aos desafios que serão enfrentados. Quanto mais quando esse objetivo último, qual é? A eternidade. Exato. Né? Não Paulo, é aqui nesse exatamente. Começa aqui, mas torna-se uma realidade definitiva na eternidade. Então, nós, né, estamos vivendo aí as Olimpíadas. Paulo dizia o quê? Os atletas, eles se privam de muitas coisas, se disciplinam, etc., etc., em busca de um prêmio corruptível. Nós, porém, estamos nesse estádio da vida aí, correndo, mas não em busca de um prêmio corruptível, mas de um prêmio incorruptível. Portanto, se os atletas, para ganhar uma medalha de ouro, né, estão dispostos a tantas renúncias, sacrifícios e disciplinas, porque nós, como cristãos, como pessoas de fé, não estaremos se o nosso prêmio é muito superior a um prêmio qualquer que seja de ouro, de prata ou de bronze. Perfeito. Então, assim, mudando já para as cartas de João, a impressão que eu tenho lendo as cartas é a mesma impressão que eu tive lendo o Evangelho. Sim. Que João tem aquele escrito mais amoroso. E aí diferente dos outros evangelistas lá, e aqui um pouco diferente dos outros autores das cartas, né? Ele também tem essa questão amorosa, mas não é nem sempre paz e amor, né? Então, Sim. a pergunta que eu queria fazer para você em relação a ele é que, assim, tem um versículo que eu gosto muito, muito mesmo, que é da primeira carta de João, capítulo 2, que ele fala, não amem o mundo, nem as coisas que vêm dele, porque tudo que há no mundo, e aí ele cita, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens e as paixões da carne, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus vive para sempre. Então, assim, muito importante. Eu acho esse versículo lindo. Porque ele fala, assim, cita as questões desse mundo, quais são, que são essas três, são as que mais afetam o mundo hoje, Exato. né? Então, assim, no episódio anterior, eu conversei com o pastor Fábio sobre como a gente enfrenta as batalhas da nossa vida, os frutos do espírito e os frutos da carne ali, e como vencer essa batalha. Ele foi muito bem explicativo nessa questão. Só que aqui, diferente dessa pergunta que eu fiz a ele lá, como enfrentar essa batalha, seria mais como a gente distinguir as coisas daqui com as coisas de Deus, sabe? As coisas do mundo e as coisas de Deus. Uma vez que, assim, Deus criou tudo aqui. Então, como que a gente distingue essas coisas? Eu penso que aí na sua questão está em jogo um pouco assim o conceito de um mesmo termo, o termo mundo, né? Porque, na verdade, você tem um termo, mas com conceitos diferentes, né? Então, mundo, a princípio, pode ter o conceito de realidade criada. Então, Deus é o autor, o criador dessa realidade riquíssima, maravilhosa e insondável, diríamos assim, que é essa realidade do universo, né? A criação. Mas o mundo também muitas vezes é entendido na Sagrada Escritura
como tudo aquilo que existe nessa história que se contrapõe às verdades divinas, aos projetos de Deus, à vontade de Deus e à verdadeira felicidade do homem. Tanto aqui quanto na eternidade. Por isso que você citou aí 3 coisas que estão relacionadas a quê? Ao prazer, ao possuir e ao poder, que são as grandes pedras de tropeço em nossa vida, porque ofuscam, né, a nossa mente, né, o nosso olhar, né, para as realidades que são definitivas, porque nos detemos tão somente naquelas realidades do aqui e agora, e que passam facilmente. Poluem coisas criadas por Deus. Exatamente. Então, o que nós temos aí? As 3 realidades. O prazer. Quem não quer prazer? Quem não busca prazer? Todos nós queremos o prazer, né? Então, o prazer é ruim por si? Não. Mas ele é ruim quando ele se torna o seu dono, em que você se torna escravo do prazer, onde você não tem mais autodomínio, né? Então você se torna escravo dele, em vez dele beneficiar, ele pode prejudicar. É bom lembrar que nem tudo que traz prazer traz verdadeira alegria, não é? Depois a questão do possuir, que, né, cobiça dos olhos, né? Quanto mais se tem, mais se quer, né? E aí volta aquela questão do que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma, né? Por isso Jesus também alertou, não é possível servir a 2 senhores. Ou você tem um senhor ou outro, ou você ama a Deus ou você ama o dinheiro, né? Então, é importante vida digna? É evidente que sim. É evidente que todos nós queremos uma vida confortável de bem-estar, mas temos que tomar cuidado, porque, como se diz, o dinheiro é bom empregado, mas é um péssimo patrão. Né? E depois a questão do poder, Felipe, que é uma coisa seríssima, né, nesse mundo, nessa vida. Nem todos estão se degladiando por causa do dinheiro. Muitos estão se degladiando por causa do poder. E por causa do poder se topa qualquer parada e qualquer negócio. Então, são essas as realidades que muitas vezes nos impedem de olhar para as realidades mais profundas, mais essenciais e, portanto, que sejam eternas. É isso aí. Então, passando aí pela as cartas de João, né, que tem essa abordagem mais amorosa, mas que também sabe corrigir, Sim, né? Exatamente. São cartas muito bonitas, né? Como eu disse, com esse cunho amoroso. E tem toda a relação com o próprio Evangelho, isso, né? Dá para perceber. Que é o mesmo autor, né? Exatamente. E aí a gente já vai para a carta de Judas, né? Que hoje a gente poderia dizer assim, as cartas de Paulo, as demais cartas são como se fossem os e-mails do nosso tempo, né? Cartas maiores. A carta de Judas é como se fosse o WhatsApp da nossa época, porque ela é bem curtinha, capítulo só, né? Assim como a segunda de João e a terceira também, né? Mas tem exortações ali, informações muito, muito bonitas, exatamente, né? Eu até separei um texto aqui para falar a respeito dessa carta de Judas, porque qual é a finalidade? É acautelar os fiéis contra os falsos mestres, né? Semeadores de doutrinas heréticas e praticantes dos mais baixos vícios do paganismo, e admoestá-los à perseverança na fé, na oração e no amor de Deus em vista da vida eterna. Aí eu separei exatamente esses versículos aqui, 17 a 21, para ler aqui nesse momento com você, para aproveitarmos aqui essa oportunidade, né? Porque, inclusive, né, muitas vezes as pessoas, por serem textos assim tão breves, parece que ficam... A gente passa direto. Ali a carta de Judas, né? De certo modo, né? Isso aí. Então, aqui de 17 a 21, olha que texto bem interessante. Caríssimos, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no fim dos tempos virão impostores que viverão segundo as suas ímpias paixões, homens que semeiam a discórdia, homens sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, diz ele, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Orai no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, olha que carta tão breve,
mas tão significativa. Porque fala de fé, fala de oração, fala de esperança, fala de misericórdia, fala de amor e fala da vida eterna. Isso. Né? Então é muito breve, mas de um conteúdo bem significativo. Sim, tem um outro pedacinho logo após aí, que eu queria também ler aqui, porque é uma dúvida nos outros episódios também, eu já tiro dúvida, eu aproveito que eu estou aqui como coordenador do programa, né, para já tirar minhas dúvidas aqui que eu tenho pessoal. E num versículo, 2 versículos, né, na carta de Judas fala: tenhamos misericórdia com os que têm dúvida, salvem outros, tirando-os do fogo. E para com outros, mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Então, assim, como que é, o que ele quis dizer nessa questão de misericórdia com medo? Sim. Isso porque assim, pregar o evangelho, levar a palavra para as pessoas, a gente entende isso. Sim. Mas como que é essa misericórdia com medo das pessoas que às vezes não querem? Exato. Bom, isso é bem interessante. Até o que você está abordando aí é um versículo que muitas vezes passa despercebido, né? Mas você me faz pensar, Felipe, quando eu ainda era bem jovem, eu me encontrei com uma pessoa e essa pessoa disse para mim o seguinte: eu vivi a minha vida num determinado contexto de uma realidade, diríamos assim, bastante pecaminosa, né? Uma situação específica. Mas eu tive esse momento de conversão, né? Vivo esse processo da minha conversão e eu me dispus a trabalhar junto àqueles que vivem hoje no mal que eu outrora vivi. Porém, quando eu não me sinto muito firme, eu não me arrisco, né? Disse essa pessoa para mim. Então, eu muitas vezes não vou à missão porque percebo que eu não estou tão firme e tão forte assim. De modo que eu posso acabar fraquejando-me, né? Essa é a seguinte ideia: você vai em busca de quem está pervertido, tentando converter a pessoa. Mas dependendo da sua fragilidade, você precisa ter o máximo possível de prudência, para que não aconteça o inverso. Em vez de converter, você venha a se perverter. Entende? Entendi. Então, por isso usar de misericórdia, mas um pé atrás, com prudência, com cuidado, com cautela, para que não aconteça de que, em vez de você, em busca de converter alguém, venha se perverter com esse alguém. Entendi. Então, assim, não é sempre... Eu até havia confundido, por isso que a gente tem que ter alguém para pastorear a gente, né? Alguém para ensinar a gente. Porque eu entendia completamente errado, que era a mesma questão de, assim, ter misericórdia dessa pessoa, mas meio que me afastar, não no sentido que você disse, mas simplesmente no sentido de que, assim, eu não tenho que me aproximar mesmo, como se eu me abandonasse essa pessoa, sabe? E não nesse sentido de ter cautela, né? E o interessante você perceber aí nessa citação que você colocou, é que Tiago, de qualquer forma, em quaisquer dessas situações aí, o que ele está trabalhando? O uso da misericórdia. Entendeu? Então, mesmo nesse caso que você questionou, você está indo com misericórdia ao encontro. Mas é preciso que faça isso com cautela, com prudência, o máximo possível que puder. Sim, com certeza. Olha, eu podia ficar aqui a tarde inteira conversando com você, né? Porque foi muito de grande valia esse papo nosso aqui. Mas bom, a gente... já se aproximando, para não alongar muito a conversa, né? Já se aproximando do fim, eu gosto sempre de pedir ao convidado para que ele faça alguma recomendação, seja de livro, filme, de qualquer que seja. Aí você fica aberto. Vamos aproveitar a oportunidade. Eu vou recomendar a leitura dessas cartas, né? Que nós abordamos aqui, porque as cartas de Paulo, elas são muito evidenciadas, né? Inclusive, né, porque são muito numerosas, extensas, profundas, elas são bem utilizadas em nossas liturgias, né? Na Santa Missa nós temos muitas leituras do apóstolo Paulo, né? E essas outras às vezes ficam
um pouquinho, né, assim, escondidas. Então, eu sugiro a leitura exatamente dessas epístolas católicas ou gerais. E esse livro aqui é Curso Bíblico Mater Ecclesiae. Na verdade, a autoria é de Dom Estevão Bittencourt, mas ele já é falecido. Mas houve uma revisão da professora Maria de Lourdes Correia Lima e se adquire na Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? Curso Bíblico Correspondência do Mater Ecclesiae, né? De Dom Estevão Bittencourt, e já foi corrigido, foi atualizado por essa professora Maria de Lourdes. Então, é bastante rico, porque aborda, né, a Sagrada Escritura em todos os seus livros. Tá. Então, é um estudo bastante significativo e já traz, diríamos assim, de certo modo, uma síntese, né? Porque o debate é amplo, né? E é complexo. Então, este estudo, ele já traz, diríamos assim, uma certa síntese para o leitor, né? Então, isso é importante. Certo. Tá? Eu também sempre gosto de trazer a minha recomendação aqui, né? Porque se eu posso participar de alguma coisa ensinando aqui, vai ser através das recomendações, que não sou bem eu que ensino, né? É o autor dos livros, né? Então eu trouxe um que me edificou a beça, eu gostei demais. Tem uma linguagem muito simples, muito fácil, para quem não está habituado com a leitura. Ah, poxa, eu li um tal livro aí que vocês indicaram e estava mais maçante, estava mais difícil, mais as pronúncias difíceis. Pode ler esse livro que é muito bom, que chama O Deus que Destrói Sonhos. Aí eu tenho que dar uma explicada aqui, né, para não parecer muito... Poxa, um Deus que destrói sonhos? Como assim? Eu sou criterioso demais com uma teologia que vem sendo cunhada dos últimos tempos, que é a teologia... esse nome foi dado até por teólogos sérios. Sim. As pessoas que a praticam não usam esse nome, mas chama teologia coaching. Sim. Que eu respeito muito o trabalho de alguns coaches, né, que lideram as pessoas com seriedade, né, conduzem as pessoas em todos os aspectos. Mas quando entra na igreja, quando entra utilizando a Bíblia, às vezes utiliza de forma errada, fazendo com que você acredite que Deus é quase que fosse um gênio da lâmpada, onde você se aproxima dele, faz uma oração, faz um pedido e ele vai te dar, como se fosse um gênio, né? Você esfrega a lâmpada, ele sai, vem, que é até citado aqui no livro, né? Essa forma de se aproximar com Deus. Então esse livro é muito bom, porque às vezes o seu sonho não é o que Deus tem para você. Muito importante. E aí você busca algo que às vezes essa teologia prega, não, você pode, você consegue, basta você acreditar, você confiou em Deus, você busca e às vezes não alcança, porque aquele ali realmente não é o projeto de Deus para sua vida, seja ganhar dinheiro ou seja um casamento que a pessoa está muito obcecada, seja qualquer coisa, né, que seja. Então aí fica a minha dica, O Deus que Destrói Sonhos. O autor é Rodrigo Bibo, muito bom, tá bom? Pois é, isso aí é muito importante porque, em regra, nós vivemos muito em busca de que Deus faça nossa vontade. O mais importante, porém, é que estejamos dispostos a fazer a vontade dele. Sim, eu ouvi uma vez alguém falando sobre a oração do Pai Nosso, né? Que é uma das orações onde a pessoa tem que ter mais fé, porque fala... seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Isso aí. Então, assim, não é a nossa, sabe? Seja no que for, até numa doença, numa cura que seja, ou de qualquer questão que seja. Quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, olha... A gente tem que ter muita fé para falar isso. Tem que ter essa fé porque é acreditar que a vontade de Deus há de ser sempre o melhor para nós. Exatamente. Então, queria deixar agora as suas palavras finais aí, se você quisesse deixar uma mensagem. Muito bem, meu amigo. Bom, Felipe, nós fizemos alguns contatos, né, pelo WhatsApp, e no início não entendi bem quem era e o que era, mas estou muito satisfeito de conhecê-lo pessoalmente. Obrigado. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Muito importante. Certamente esse trabalho é de grande valia para muitas e muitas pessoas, né? E é importante que, diante do que nós conversamos aqui sobre essas cartas gerais, havia muita tribulação, muita perseguição, sobretudo nos 3 primeiros séculos da igreja, né? O momento foi bastante tenso, mas sempre houve aquela perspectiva da perseverança e da esperança.
Então vale a pena ter sempre presente, ainda hoje, a palavra de Jesus quando ele diz: no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Então, assim como ele venceu, e o apóstolo Paulo nos fala, em Cristo somos vencedores e mais que vencedores, nós também podemos vencer toda e qualquer dificuldade, incluindo a morte, porque morrendo que se vive para a vida eterna. E o caminho, sem dúvida, para percorrermos essa trajetória em comunhão com o Senhor, é exatamente essa ideia. Jesus é puro e simples. Que nós sejamos puros. Afinal, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E que nós também sejamos simples, porque o próprio Jesus orienta: felizes os humildes, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Que assim sejamos puros, que assim sejamos simples, e que a verdadeira alegria que vem de Deus se faça presente em nossa vida. Eu queria agradecer demais a sua vinda, foi muito importante, que bom. Eu gostei demais. Fico feliz de poder servir. Sim, e sei que, poxa, o senhor não é daqui, né, e ter vindo aqui, se disponibilizar no seu horário a aparecer, eu fico muito feliz, assim, gratificante demais. Espero que esse episódio alcance muitas pessoas e que todo mundo possa, através desse episódio, conhecendo o Senhor já, ou mesmo sem conhecer, possa também acessar os outros conteúdos também, que você viu, né? Você assistiu. Excelente, e sempre um enriquecimento para todos nós, isso, né? Tanto com o pastor Leandro, né? Isso. E também com o pastor Fábio, sempre é muito enriquecedor, né? Isso. Então, o que nos une é muito maior do que o que nos afasta. Isso aí. E precisamos valorizar mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Exatamente. Um outro amigo fala: a gente às vezes fica querendo pescar em aquário. Eu gostei muito desse termo, né? Como se a gente pesca no aquário do outro. Quando tem um rio aí que precisa de muito mais pescaria. Exatamente. Do que a gente ficar pescando em aquário. Sobretudo nos dias atuais, né? Exatamente. Então, pessoal, gostaria de agradecer todo mundo também que participa aí, comentários, curtindo, sabe? O propósito é esse, é de alcançar muitas pessoas. Então, se vocês puderem compartilhar o vídeo, eu agradeço muito e obrigado de novo. Que Deus abençoe a você que nos acompanha, né, nesse podcast, que acompanhou até esse momento, e que a paz esteja sempre com todos nós. Amém. Obrigado, pessoal.